Olá, pessoal! Bom, aqui é a Fabi, espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo de atualidades, nós vamos trazer a temática sobre o Acordo do Mercosul e a União Europeia. Bom, contextualizando um pouco, o Acordo do Mercosul e a União Europeia, ele é fruto de uma negociação de mais de 20 anos. Ele surge como um dos principais acontecimentos da política externa atual e envolve grandes números e objetivos e opiniões. Para começar um pouquinho a compreensão dessa temática, eu convido a vocês a relembrar o que é o Mercosul. O Mercosul é a sigla do Mercado Comum do Sul. É um bloco com o principal objetivo de integração da América do Sul. A construção desse bloco ela começou bem antes da assinatura do tratado que definiu sua estrutura. A assinatura do Tratado de Assunção ocorreu em 1991 e o Protocolo de Ouro Preto em 1994. Essas duas definições, esse tratado e o protocolo, eles definiram a estrutura do Mercosul. Os seus membros fundadores, inicialmente, eram os países do Cone Sul, são a parte mais ao sul da América do Sul, composto pelo Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Seu centro político ele se encontra na relação entre suas duas maiores economias, que é o Brasil e a Argentina. Bom, a construção de um bloco sul-americano necessitava de que ambos pudessem confiar um no outro. Até a década de 1970, tanto o Brasil quanto a Argentina, a relação entre esses dois países, ela já estava um pouco conturbada e existia muita desconfiança sobre algumas temáticas como o desenvolvimento nuclear e a disputa pelos recursos da Bacia do Prata. O bloco ele vem para unificar algumas questões, né, e fazer com que seja mais fácil a economia, o social, essas relações entre os países. As principais características do Mercosul é que o bloco ele é uma união aduaneira, ou seja, é uma área de livre comércio com ausência de tarifas ou tarifas menores para grande parte dos produtos comercializados entre os países do bloco, que apresenta uma tarifa externa comum, conhecida como TEC. Isso significa que todos os produtos que são importados pelo Mercosul, as mesmas tarifas, eles vão pagar as mesmas tarifas em cada um dos seus Estados-membros. As importações que acontecem entre os países membros aí do Mercosul, eles são taxados, então, com o mesmo valor de impostos. Os membros principais componentes ao Mercosul são os Estados-partes, que tem os 4 fundadores, relembrando, né? Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. E tem também a Venezuela, que foi o primeiro país que conseguiu se adaptar às normas necessárias para poder ingressar no Mercosul. No entanto, hoje a Venezuela ela está aí suspensa do Mercosul devido a algumas questões internas, né? Os critérios, né, de associação ao Mercosul não foram cumpridos porque, em meio à crise interna do país, o país foi afastado em 2017, sobretudo por conta da cláusula da democracia, que estabelece com que os membros do Mercosul devem ter como forma de governo a democracia. Situação que vem sendo questionável, né? Sobre a Venezuela, com essa crise interna que eles estão aí vivendo. Os estados associados a Bolívia, que atualmente ela está passando aí atualmente ela está passando pela adesão, então ela ainda está nesse processo aí de entrada no bloco, mas hoje em dia, se você procurar lá no site do Mercosul, ela já aparece lá citada, o Chile, a Colômbia, o Equador, a Guiana, o Peru e o Suriname. Bom, esse foi o Mercosul. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a União Europeia. O bloco da União Europeia, assim como o próprio nome já diz, é um bloco composto por países europeus que tem por base de compartilhamento algumas políticas, economias e questões sociais mesmo.
Bom, o bloco, ele é o bloco mais antigo, o bloco econômico mais antigo do mundo, e, portanto, ele é o mais sofisticado também, pois discute debates e vive essa união há mais tempo do que qualquer outro bloco que nós consideramos relativamente jovens, né? Apesar de sua origem oficial, ela ter sido no Tratado de Maastricht, em 1992, o ideal de cooperação europeia, ela começou bem antes dessa assinatura desse tratado. Na década seguinte, ao final da Segunda Guerra Mundial, com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, com a Alemanha, Itália, França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo em 1952, 5 anos depois, em 1957, foi assinado o Tratado de Roma, que formou a Comunidade Econômica Europeia, CEE, com 12 países, que levou esse nome até a transformação para a União Europeia. Ou seja, já é possível notar uma estruturação aí desses países europeus em criar uma forma de disseminação da cultura, né, disseminação dessa economia, do social, através de outros blocos aí com outros nomes, que depois lá ele vem se tornar, em 1992, o conhecido como União Europeia, né? Esse bloco gigantesco aí e super reconhecido mundialmente. As principais características da União Europeia é que ela é um bloco de mercado comum, ou seja, uma união é uma união aduaneira com livre circulação de pessoas, serviços e capitais, e com políticas comuns de regulamentação dos produtos entre todos os Estados-membros. Além disso, tem também a presença de uma moeda comum, que é o euro, em 19 dos 27 países membros. A área de livre circulação também, né, na qual as pessoas não necessitam pedir autorização para cruzar as fronteiras entre os estados que fazem parte aí dos estados membros, né, a presença de uma série de administração interna, dentre as quais os mais conhecidos é o Parlamento Europeu, que é um seu órgão, né, órgão próprio e legislativo. Os principais membros aí da União Europeia é a Alemanha, Austrália, Bélgica, Croácia, e Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Grécia. Eu vou colocar aí todos para vocês, todos esses 27 países dispostos aí para vocês poderem acompanhar. Além desses 27 países antes, até em 2019, aconteceu em 31 de janeiro de 2020 desse ano, a saída do Reino Unido, que vocês já devem ter acompanhado aí, que nós conhecemos, que chamamos de Brexit, foi até abordado numa aula anterior aí de atualidades, que o Reino Unido ele não faz mais parte, né, da União Europeia. Foi até uma questão bem atual, vale a pena vocês conferirem no outro vídeo aí que já foi feito pelo grupo. E após essa saída e essa transição das partes aí, isso demorou muito tempo. É importante salientar que tudo que acontece entre os blocos, né, seja dentro de um único bloco, como o Mercosul, ou como a União Europeia, ou o acordo entre dois blocos, que é o caso aqui, né, a gente vê muitos casos de acordo entre países a se tornarem um bloco, mas aqui a gente está falando necessariamente de dois blocos, que no caso é a União Europeia e o Brasil, né, e o Mercosul, perdão, deles fazerem essa junção entre dois blocos aí, né? É muito comum você notar que essa transição, essa negociação, ela demora muito para acontecer, questões de anos, e não foi diferente com a saída do Reino Unido aí, a saída do Reino Unido, que nós conhecemos como Brexit, saída aí da União Europeia, que demorou bastante anos aí, teve várias reuniões de negociação, mas aconteceu, né? Tratando da relação entre o Mercosul e a União Europeia, é importante a gente salientar que os dois blocos eles têm uma interação comercial e econômica muito grande. Hoje, a União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Mercosul, enquanto o Mercosul, por sua vez, é o oitavo maior parceiro comercial extra-regional da União Europeia. Para vocês terem uma ideia, em 2018 foram movimentados mais de 100 bilhões de dólares no comércio entre os dois blocos.
E também em 2012 ocorreu o fato de que o Mercosul estava tendo um superávit, que era exportando mais, né, do que importando. Em 2017, né, o governo brasileiro apontou que a União Europeia investiu 433 bilhões de dólares no Mercosul. Tem-se o Brasil, né, como um principal destino de investimentos da União Europeia, que é o que ele chama de investimento estrangeiro direto. Então é notório, né, essa movimentação econômica entre os dois blocos, salientando aí a importância do Brasil sendo o principal, né, país que é investido esses valores altos, né, e em seguida, né, depois, após essa contextualização, vence o acordo, né, do Mercosul e a União Europeia, seria essa proposta de acordo, no dia 28 de junho de 2019, 20 anos após o início da negociação, foi firmado em Bruxelas, em meio ao 14º cúpula do G20, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Esse acordo se coloca como o segundo maior acordo do mundo em relação ao PIB. Ele só perde, né, em relação ao PIB somado entre os membros, né, dos blocos, ele só fica atrás do PIB do acordo entre a União Europeia e Japão. A gente vai compartilhar aí na descrição. Eu gostaria muito que vocês acompanhassem, vissem, abrissem uma linha, né, do tempo aí, que essa linha ela é disponibilizada pela própria União Europeia, né, pelo Itamaraty, ela é disponibilizada pelo Itamaraty, que conta um pouquinho dessa trajetória do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que aconteceu desde 1995 e vem sendo ainda negociado até 2019, sendo que ainda não tem uma ratificação, que é, né, a questões de assinatura, documentação ainda desse acordo, ainda está aí nessa parte ainda de negociação, mas ele está firmado, então já é um grande progresso, né, em relação ao ano de 1995 e aos fatos que vêm acontecendo aí, que vocês podem acompanhar nessa linha do tempo, vai estar aí dispostos para vocês poderem visualizar. É bem bacana, bem simples de compreender, tá? O acordo de livre comércio eliminará as tarifas de importação, caso realmente seja firmado, né? Para mais de 90% dos produtos comercializados entre os dois blocos. Para os produtos que não terão a tarifa eliminada, serão aplicados cotas preferenciais de importação com tarifas reduzidas. O processo de eliminação de tarifas varia de acordo com cada produto e deve levar até 15 anos, contando a partir da entrada em vigor da parceria intercontinental, né? É um processo administrativo que gera muito tempo, assim como eu já comentei com vocês. O questionamento agora que fica em alta sobre essa questão é que o acordo entre o Mercosul e a Europa, ele passa a ser alvo de um processo formal em Bruxelas, né, entidades de direitos humanos e ambientais da União Europeia entraram com uma queixa formal da Comissão Europeia para que os tratados sejam anulados, ou seja, ele já está sofrendo aí retaliações, né? Então, ainda não foi ratificado, como eu disse, ele já está sofrendo retaliações para que seja anulado. Algum dos motivos é a política de Jair Bolsonaro, o atual presidente do Brasil, no setor de direitos humanos e meio ambiente. É importante a gente falar que essa questão do meio ambiente é sobre a Amazônia, por não ter nada tratado diretamente como algo para ser cuidado, cultivado, né, ambientalmente ali desse nossa grande coração do Brasil. Algumas entidades, né, não, o termo certo seria nem entidades, mas sim os membros, né, dos direitos humanos já têm entrado aí contra essa afirmação do acordo, né? Mesmo após, né, esses 20 anos de negociação, enfim, é importante a gente salientar que ainda falta um longo caminho para que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, de fato, ele entre em vigor. Isso porque o tratado precisa ser ratificado, né, e internalizado por cada um dos membros integrantes de ambos os blocos econômicos. Na prática, significa que terá o acordo, terá que ser aprovado pelos parlamentares e governadores nacionais dos
cerca, né, de 30, 31 países aí envolvidos no processo, e essa transição ela demora muito tempo, enfrentando resistências, né? Mas seria algo bem positivo inicialmente aí para os países, né? Membros dos dois blocos. Espero que vocês tenham compreendido, né? Até breve, nos vemos no próximo vídeo.